Para que dois elementos se encontrem, é preciso um movimento que os leve à mesma direção. E a partir daí, surgem novas possibilidades. Somos esse movimento que desperta oportunidades na vida de jovens e adultos através da alfabetização. E assim, transformamos o mundo. É no Futura que a gente se encontra. A Fundação Roberto Marinho te encontra no Futura. Bom dia a todas, todos, todes. É uma alegria enorme abrir mais um seminário anual do Centro de Referências em Educação Integral. Já no campo da educação integral no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao seminário de 2024. Esse ano a gente vai estar junto para dialogar sobre os temas relevantes para essa agenda da educação integral no Brasil, temas que foram escolhidos a dedo a partir da escuta da nossa comunidade de professores, professoras e gestores que atuam implementando políticas e propostas pedagógicas de educação integral em todo o Brasil. Eu sou a Natasha Costa, sou diretora-geral da Associação Cidade Escola Aprendiz, uma das organizações que compõem o Centro de Referências em Educação Integral, e vou aqui agora apresentar as pessoas que vão participar dessa mesa de abertura, abrindo os trabalhos, iluminando os temas de destaque, as questões que elas pensam serem importantes para esse momento que o Brasil está vivendo, de implementação de um programa que é o Escola em Tempo Integral, que já criou 1 milhão de novas matrículas no último ciclo, que já tem mais de 792 mil novas matrículas previstas para o ciclo de 24 e 25. Então, a gente está num momento muito fértil dessa agenda, e vai ser uma alegria hoje ouvir a Ana Helena Altenfelder, que é presidente do Conselho de Administração do SEMPEC. Seja muito bem-vinda. Ouvi também a Sônia Dias, que é gerente de desenvolvimento e soluções da Fundação Itaú Social. Bem-vinda, Sônia. Ouvi também Maria Tereza Marcílio, presidente da Avante. Muito bem-vinda. E o Fernando Mendes, que é o gestor do Centro de Referências em Educação Integral. E, por fim, a professora Pilar Lacerda, representando o Conselho Nacional de Educação e agora também secretária nacional de Crianças e Adolescentes do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Bem-vinda, Pilar, uma honra tê-las a todas e ao Fernando também nessa nossa roda de conversa. Vou passar primeiro, vou fazer minha audiodescrição que eu esqueci. Eu sou uma mulher branca, uso óculos preto de aros redondos, estou com um casaco branco, e é isso. E vou passar agora já a palavra à Ana Helena Altenfelder, do SEMPEC. Olá, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão conosco nesse encontro. Eu também vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, escuros, na altura da orelha, uso óculos, e é isso. Bom, quero também cumprimentar meus colegas desta mesa, parceiros de tantos anos. Então, como diz Natasha, é um prazer enorme nós abrirmos mais uma edição do Seminário de Educação Integral, uma história que há tantos anos vem acontecendo, vem contribuindo para o debate sobre educação integral, né? O SEMPEC é uma organização da sociedade civil que há 37 anos tem como missão o enfrentamento das desigualdades educacionais. E educação integral é para nós um tema, um foco muito importante, né? Um pilar
da nossa forma de atuação, de pensar, embora tenhamos desenvolvido vários projetos ao longo dos anos, com um foco específico em educação integral, assessorando municípios, estados, na formulação de políticas, de currículos, na própria implementação, a concepção de educação integral, né, que pressupõe a articulação e a integração do desenvolvimento dos aspectos cognitivos, sociais, culturais, e uma atuação educativa que integre diferentes atores e setores, norteia todas as nossas ações. E é interessante pensarmos, mais que interessante, acho que interessante não é a palavra mais adequada, é preocupante e necessário ainda, depois de tantos anos de discussão, afirmarmos a concepção de educação integral, que ela passa muito além da questão do tempo, né? E passa exatamente pela preocupação com o desenvolvimento integral. Por isso que os temas escolhidos para esse seminário, e que foram escolhidos a partir das inquietações de educadores e educadoras, é tão fundamental, né? Então, não se pode pensar em educação integral sem pensar na formação docente, sem pensar na relação com a comunidade, na intersetorialidade e nas condições necessárias para isso aconteça, que passa pela infraestrutura das escolas, das salas de aula, né? E pelas condições de trabalho dos professores. Esse é um ponto bastante importante e um ponto de preocupação, que a política de educação integral ela considere, né, as necessárias condições de trabalho para os professores, não só para os professores, para todos os educadores e profissionais da escola, e efetivamente ter condições para que possa acontecer. E um outro ponto de preocupação que nós temos é que a concepção de educação integral a educação integral tem que ser entendida como uma política de enfrentamento das desigualdades. Sem isso, ela não é uma verdadeira política de educação integral, né? E o que nós observamos ao longo dos anos, e inclusive a partir de pesquisas que realizamos desde 2016, é que muitas vezes na implementação da política, infelizmente, é possível acirrar as desigualdades e não enfrentar as desigualdades, né? Então, a gente observa a implementação da política em escolas em regiões mais centrais. Eu vou dar exemplos breves, que a gente não vai aprofundar nessa discussão, mas não atendendo aquela população que mais precisa de uma escola em tempo integral, né? E de uma educação em tempo integral. Então, esta atenção à política, na implementação da política, para que ela efetivamente enfrente as desigualdades e não acirre desigualdades, é para nós muito caro. E acreditamos que exatamente esses momentos, como agora, que traz diferentes educadores, de diferentes contextos, essa discussão, essa reflexão, ela pode iluminar as nossas práticas, as nossas ações, a implementação das políticas. Então, desejo a todos e todas um excelente seminário e que nós possamos ter bons desdobramentos, garantindo uma educação de qualidade para todas as nossas crianças, adolescentes e jovens. Obrigada. Lelê, super obrigada, muito bom te ouvir. Sempec, que é parceiro do Centro de Referências desde o primeiro dia. É uma honra a gente estar até juntas. Muito obrigada. É uma honra para nós. Sempre aprendemos muito com vocês. Obrigada. Vou chamar então agora a Sônia Dias, do Itaú Social, também parceiro de primeira hora do Centro de Referências. Bem-vinda. Bom dia, Sônia. Bom dia, Natasha. Obrigada. É um prazer estar aqui nesse encontro anual que é tão importante para que o tema da educação integral com qualidade esteja sempre na pauta. Começo aqui com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos pretos, na altura aqui do ombro, enrolados, estou com uma camisa
branca, e numa sala branca também, com um quadro ao fundo com uma espiral. Bom, aqui pelo Itaú Social também nós temos um histórico bastante longo na educação integral e com essa concepção que a Lelê trouxe, né, de desenvolvimento integral das nossas crianças e adolescentes. E eu quero trazer esse ponto de que a gente sempre tem falado que a educação integral é uma concepção que advoga, né, pelo desenvolvimento integral pleno das nossas crianças, e que isso é feito, né, o Programa Nacional agora ele é de tempo integral, e a gente entende que o tempo ele faz diferença, mas ele precisa ser um tempo de qualidade, um tempo em que a criança de fato tem a oportunidade de se desenvolver nos seus aspectos físicos, emocionais, cognitivos. E para isso a gente tem também para nos basear e nos fortalecer na convicção do quanto é importante oportunizar não só mais tempo, mas ofertas de qualidade para as crianças. Nós fizemos uma pesquisa em que nós fizemos uma análise de qual é a diferença em termos de oportunidade que as crianças mais pobres têm em relação a crianças com famílias de uma renda mais alta. E a gente chegou à conclusão de que a criança, as crianças mais pobres, ao chegar ao 9º ano, elas têm 7.000 horas a mais, né? As crianças mais ricas têm 7.000 horas a mais de oportunidade de aprendizagens. E o que são essas horas? São as horas em que ela tem aula de violão, de natação, de esportes, em que ela faz atividades com a família nas férias, e ela vai a museus, ou ela vai ao teatro, ou ela vai ao cinema. São atividades que também muitas vezes são oferecidas na escola, mas que ao chegar ao 9º ano fazem toda essa diferença de oportunidade para as crianças mais pobres. Então, quando a gente fala e defende uma educação integral de qualidade, a gente defende que todas e cada uma das nossas crianças tenha acesso a essas atividades, a essas oportunidades de aprendizagem. A educação integral, a gente acredita que é uma forma de enfrentamento das desigualdades, para que a gente possa, então, ter crianças que se desenvolvam, que aprendam na escola, nos seus territórios, nas suas comunidades e desenvolvam as suas potencialidades. É nisso que a gente acredita e é por isso que a gente defende uma educação integral de qualidade. Então, que as conversas de hoje, que desse seminário, que o programa do MEC, a implementação em todas essas novas matrículas em educação integral, seja ainda com mais qualidade para todas e cada uma das nossas crianças. E que o seminário aqui seja ainda mais inspirador. Muito obrigada, Sônia. Super obrigada mesmo, que a gente tem esse dia bem bonito. Acho que você destaca esse elemento, né, central para a educação integral, que é o compromisso com o enfrentamento às desigualdades. Não só na defesa da ampliação da jornada, mas da defesa dessa proposta pedagógica que coloca o desenvolvimento integral de todos como centro do nosso projeto. Então, super obrigada pelas suas palavras. Vou chamar agora a Maria Tereza Marcílio, da Avante, também uma organização de referência, assim como Maria Tereza, uma grande referência para nós, parceira do Centro de Referência já há muitos anos. Bem-vinda, Maria Tereza. Obrigada, Nath. Bom dia a todos e todas. Repito que é um imenso prazer estar aqui em mais esse seminário de educação integral, sobre educação integral, coordenado pela querida Natasha Costa, do Centro de Referências, uma instituição que vem colaborando imensamente com a produção de conhecimento e com a orientação para o que hoje se considera essa educação integral em tempo integral, né, como um enfrentamento às desigualdades, como Sônia acabou de dizer. Muito feliz também de estar na companhia de companheiras e companheiros de longas datas e saber que estamos trazendo discussões e temas tão importantes. Eu vou pedir a licença
de trazer o tema o segmento que me diz mais quando se fala em educação integral, que é a educação infantil, né? E pensando nessa educação integral, em tempo integral, quando eu penso em educação infantil, eu penso nele como, procurei palavras assim, como fundamento, como fundamental, como fundante, porque a educação infantil se destina à etapa da vida humana em que o humano é pura potência, mil possibilidades, e que ele é uma promessa de vida ao lado de demandar imperiosamente cuidado, atenção, dedicação e guia. Então, a educação infantil ela é calcada na integralidade do sujeito. O ser criança, desde o nascimento, ele se expressa e se manifesta, ele apreende o mundo e aprende o mundo e atribui significado ao mundo com todo o seu ser, né? É impossível separar, como a escola costuma fazer, como a sociedade referenda, separar cabeça de corpo, separar mente de ações, separar pedaços do ser humano, como normalmente se faz no mundo e a escola também, né? A educação infantil, ser criança nos ensina que nós somos esse todo, nós somos inteiros e ligados o tempo todo. E não dá para dividir, não dá para separar. Por isso, nossos documentos legais de educação infantil já trazem a integralidade desse sujeito, já trazem a indissociabilidade de cuidar e educar. São dois componentes que não podem ser separados, não podem ser hierarquizados. Educando a gente cuida e cuidando a gente educa. Esse deveria ser um princípio de toda a educação, até o ensino médio, até, né, cuidar das pessoas e educar as pessoas são atos que são indissociáveis. Mas, infelizmente, isso não acontece no todo da escola, mas na educação infantil, sim, pelo menos nos marcos legais. Nós ainda não estamos numa situação de prática, de acordo, né? Ainda há um gap entre a intenção e o gesto, mas pelo menos há a proposta legal de que as coisas sejam tratadas dessa forma. Então, essa educação integral na educação infantil, essa indissociabilidade, significa comprometer-se com essa integralidade do sujeito, com um currículo integrador que contemple todas as dimensões do sujeito e que considere que eles devem receber atenção integral e integrada. Ainda relacionando a parceria com as famílias e o conhecimento e integração com o território, com a comunidade onde essa criança está inserida e onde esse centro de educação infantil está. E hoje nós vivemos um momento histórico na educação infantil, um momento da homologação das diretrizes nacionais de operacionais de qualidade e equidade da educação infantil. É um momento único de oportunidade porque as diretrizes pretendem enfrentar muito claramente os desafios da equidade, da desigualdade no país. Então, assegurar uma educação infantil de qualidade, atendendo a esse sujeito integral, de uma forma integral, pressupõe enfrentar as desigualdades históricas do país que, infelizmente, se reproduzem na educação. As diretrizes vêm com esse objetivo de enfrentamento. Educação de qualidade para todos, crianças indígenas, quilombolas, ribeirinhas, da floresta, das periferias, com deficiências, todos têm direito a acessar uma educação infantil de qualidade e de forma integral. Então, eu acho que a educação infantil pode ser uma luz para toda a educação integral do país, porque ela já tem nos seus princípios e nas suas condições a questão da integralidade do sujeito, dessa atenção integral e integrada. E as diretrizes trazem 5 dimensões que são fundamentais para essa qualidade, para garantir a equidade a essa atenção integral. A gestão democrática, as propostas pedagógicas, a formação dos profissionais. E aí formação inclui desde os secretários de educação, aos conselheiros, aos profissionais da escola, diretores, gestores, merendeiros, porteiros, todos precisam de formação para atender crianças e adolescentes
do nosso país, desta forma integrada, né? A dimensão dos materiais e da infraestrutura, que é fundamental, e, finalmente, a da avaliação. Uma avaliação justa, uma avaliação legítima, que não sirva para ranquear a escola, nem para discriminar sujeitos, né? Uma avaliação que pressupõe uma avaliação integral de uma proposta que se pretende integral. Então, eu vejo como um momento muito oportuno, que precisa ser aproveitado plenamente, quando, ao mesmo tempo, o MEC tem uma política de educação integral em tempo integral e homologa diretrizes operacionais de qualidade e equidade para a educação infantil. Eu acho que são faróis que indicam caminhos que precisam serem aproveitados e efetivados por todos que lutamos por uma educação justa, equitativa e de qualidade para nossas crianças e adolescentes. Então, fico muito feliz com esse evento e muito feliz de estar podendo estar junto de tanta gente boa que pretende fazer isso. Esqueci minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, grisalha, uso óculos, estou com uma blusa branca com as estampinhas azuis, sem mangas, porque aqui está quente. Obrigada, Maria Tereza. Sempre ótimo, muito bom te ouvir. Eu me lembro quando a gente se conheceu e você se aproximou do Centro de Referências, nosso desejo era justamente aprender com o campo da educação infantil, que nos parecia, enfim, o campo que mais tinha avançado nessa reflexão sobre como pensar a instituição escolar comprometida com o desenvolvimento integral. E dessa nossa nasceu essa publicação, eu estava buscando ela, que é o Educação Integral nas Infâncias, para pensar, enfim, a escola de 0 a 12 anos, né? Então, a gente já construiu bastante coisa juntas e que bom que a gente está nesse momento de convergência de políticas, que a gente possa avançar. Obrigada. E agora eu vou chamar meu queridíssimo Fernando Mendes, nosso gestor do Centro de Referências em Educação Integral, que já há alguns anos coordena todos os projetos, todas as estratégias de incidência política, desenvolvimento metodológico, formação dos profissionais da educação. Bem-vindo, Fernando. Muito bem, eu peço bom dia a todas, todos e todes. Peço licença para entrar nessa roda tão sabida de mulheres, essencialmente de mulheres, então peço licença. Ao fazê-lo, já aproveito a oportunidade para fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou uma pessoa preta, de cabelos endredados, estou no escritório da minha casa, com uma camisa estampada. E é isso, uso brincos na orelha esquerda. Bom, eu sou, como a Nath disse, eu sou gestor do Centro de Referências em Educação Integral, esse programa que é cogestado por diversas organizações e pessoas, com o objetivo principal de incidir e fomentar políticas que se alicercem no princípio da educação integral, né? E na busca da garantia do direito a uma educação de qualidade equitativa para todos e cada um, né? Então, é uma honra fazer parte dessa roda, dessa conversa, neste momento oportuno de retomada de uma política importante, indutora, de um jeito de compreender e entender a escola a partir do compromisso do desenvolvimento pleno de cada um dos indivíduos e dos sujeitos que passam por ela, né? Acho que muitas coisas já foram ditas aqui, todas elas importantíssimas, fundamentais, e eu queria trazer uma que é complementar a todas elas, que é o compromisso que a educação integral tem com a superação das desigualdades e com a promoção de políticas equitativas para todos os sujeitos estudantes, né? A gente tem um passado no país de negligência com uma parcela da população brasileira. De fato, as políticas criadas e pensadas precisam reconhecer que parte dessas populações foram negligenciadas pelo Estado e, por isso, não tiveram um conjunto de oportunidades asseguradas para o seu desenvolvimento, para o exercício da vida. Então, de uma maneira muito contundente, é fundamental reconhecer
que políticas indutoras como a política de educação integral em tempo integral está vinculada a um compromisso equitativo de reparação de condições de acesso e de permanência de cada um desses estudantes na escola, né? Então, é fundamental que a gente reconheça isso e que isso seja, de alguma forma, um compromisso orientador do pensar e do fazer a escola a partir de então, né? De modo que as condições de permanência, as condições de presença desses corpos que já tiveram direitos negligenciados ao longo da história do Brasil possam ser reparados e assegurados, né? Então, a gente tem feito uma discussão importante de que a escola ela precisa se reorganizar e refletir efetivamente sobre como é que ela pensa, implementa e desenvolve uma prática que reconheça a necessidade de cada um desses sujeitos que tiveram o seu direito negligenciado, né? Então, a gente tem este princípio que é fundamental, muitíssimo importante, e que, em alguma medida, está também alicerçado sobre um compromisso com práticas antirracistas, né, que promovam um conjunto de direitos para essa população, né? E por ser uma política equitativa, antirracista, ela também está ligada a um elemento fundamental que é o fomento a uma construção de um Estado, de uma sociedade democrática, né? Com esse exercício da democracia, com o exercício da participação, com o exercício da coletividade, com o exercício do fazer junto, da equidade de direitos, de oportunidades, né? Então, que é um princípio tão importante para a nossa sociedade e que a gente está vendo que é cada vez mais importante na nossa sociedade. Então, é muito bacana que a gente esteja agora aqui neste encontro, com tantas pessoas sabidas, com experiências tão interessantes, para que a gente consiga reafirmar este princípio da educação integral, em tempo integral, como um orientador e um promotor de equidade, de um compromisso antirracista e, principalmente, com um compromisso em prol da democracia, do Estado democrático de direito e com as oportunidades e com oportunidades de acesso, de equidade e de vida, né? Então, é uma honra, uma felicidade muito, muito, muito significativa estar aqui para que a gente consiga fazer essa discussão, essa reflexão juntos, porque é assim que a gente vai conseguir construir uma educação integral de qualidade, com todos os compromissos que nela são carreados. Então, uma honra, sejam muito bem-vindos e espero que aproveitem e que estejam conosco nessa troca e nessa roda. Obrigada, Fê. Acho que você faz um destaque importante, né? Que quando a gente está falando sobre o compromisso com o enfrentamento às desigualdades, a gente está falando de ampliação da jornada, ampliação de acesso a oportunidades educativas diversificadas, mas também ao enfrentamento intencional ao racismo, à misoginia, ao capacitismo, enfim, a todas as formas de discriminação. E num país como o Brasil, estruturalmente racista, esse é um tema que nos preocupa particularmente. E aí eu falo também, no dia 27, a gente lança essa publicação, Educação Integral, como tudo no centro de referências, há muitas mãos, muitas cabeças, gente, intelectuais, professores, profissionais, organizações e movimentos de todo o Brasil, em que a gente resulta nessa afirmação: educação integral é necessariamente antirracista, do contrário, não é educação integral. Então, obrigada, Fernando. E agora passar para a querida Pilar, fundadora do Centro de Referências. Eu digo assim porque foi das primeiras pessoas com quem eu conversei e disse: a gente está tendo uma ideia, o que você acha? E ela falou: sensacional, vamos juntas, e ela nunca poupou esforços. Então, Pilar Lacerda, por favor, tenha a palavra.
Bom dia, Natasha, bom dia a todas as pessoas. Estou aqui cercada de amigas, de amigos, de gente que eu admiro muito, e muito feliz porque a gente sempre organizou esses encontros de educação integral, porque existe uma necessidade da gente entender a educação além da instrução. E quando a gente pensa que está superado, porque a gente fica sempre com os nossos, né? Quando você conversa fora da nossa bolha, você vê como que a sensação e a mentalidade das pessoas ainda é aquela escola que ensina português e matemática. Se coloca para fora, se as crianças não estão felizes, se tem racismo, se tem bullying, se tem gordofobia, isso não importa se as crianças aprenderam matemática e português e se o resultado das avaliações externas forem bons. Na verdade, é nessa toada que a gente tem deixado milhares de brasileiros e brasileiras para trás. Então, a gente fala muito, né? Nós todas aqui falamos a educação de qualidade, equitativa para todos, mas a gente não tem conseguido. Nós conseguimos, em pequenas experiências, em algumas escolas, mas ainda não é a mentalidade desse país de se ter uma escola pública que receba todos e que garanta aprendizagem para todos. E, nesse sentido, a gente tem que ter ações muito concretas. E o que eu mais gosto do Centro de Referência em Educação Integral e da sua plataforma, que eu indico para todo mundo, toda hora, é porque tem relatos, tem manual como fazer, tem reportagens, e aí a gente consegue ir ganhando pessoas e mostrando que a educação integral, além do tempo integral, que é legal também, o Brasil tem que estender a jornada, né? Não uma jornada de 9 horas, repetindo mais do mesmo, mas a gente tem que ter uma jornada escolar ampliada, mas a educação integral, né, ela muda, ela mexe, ela arranca aquelas colunas, aquelas estruturas que fundaram essa escola, que é uma escola excludente, que não é uma escola para todos. E hoje, além de estar no Conselho Nacional de Educação, eu também estou, né, assumindo, no gerúndio mesmo, assim, estou acabando de assumir, a Secretaria Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. Dentro do Ministério de Direitos Humanos, a ministra Macaé me convidou, eu não tinha jeito de recusar, porque é uma interface imensa com a educação e é também a possibilidade da gente pensar cada vez mais em políticas intersetoriais. Eu estava participando de um seminário há uma semana e um pesquisador dizia que elogiando a escola de tempo integral clássica e dizendo que fizeram uma pesquisa e que o Mais Educação não implicou em mais aprendizagem de português e matemática. E aí eu me perguntei, quando eu, de classe média, colocava o meu filho, que hoje tem 42 anos, para aprender judô ou para aprender música, eu estava pensando se ele ia aprender português melhor, se ele ia ser melhor em matemática. Quando ele tinha dificuldade em matemática, a gente pagava uma aula de reforço. Quando a gente fala do Mais Educação, fala dessa escola de educação integral, a gente está garantindo que todas as crianças e jovens tenham acesso também a bens culturais, a conhecer o seu território. E aí, quando eu penso no meu lugar aqui, né, do Ministério de Direitos Humanos, a gente lida com o que a educação fracassou. Porque a gente está lidando com crianças e adolescentes ameaçados de morte, a gente está lidando com desaparecimento
de crianças e adolescentes num número absurdo no Brasil. São 50 mil crianças e jovens por ano que desaparecem. Muitos são reencontrados, mas o número é esse, é um número bem impactante. A gente está lidando com o trabalho infantil. Então, aquela criança que não consegue ficar no tempo integral, aquela criança que dorme na aula, né, é aquela criança que está trabalhando e que a gente não pode naturalizar. Não, eu também trabalhei quando era criança, trabalhar é ótimo. Quando você está maduro, está adulto, vender pano de prato na rua, vender bala no sinal, fazer o trabalho que é o trabalho mais perigoso, que é trabalhar no tráfico. Crianças de 7, 8, 9 anos, isso que está aqui na secretaria é o resultado de uma escola que foi elitista, que foi excludente. Então, ao vir para o Ministério de Direitos Humanos assumir essa secretaria, eu entendo cada vez mais como é necessário a gente trabalhar junto, como é necessário a gente trabalhar em rede e como é necessário tornar as nossas ideias em práticas. E isso que o Centro de Referências me inspira muito. Eu não fiz a minha descrição, eu sou uma mulher de 69 anos, branca, de cabelos brancos, uso óculos, estou aqui na minha sala do Ministério, que é uma sala típica de ministérios em Brasília. Mas é isso, gente, sucesso, um dia de debates muito bons, que não param nunca por aqui, mas a gente segue juntos em lugares diferentes. Obrigada, querida. Sempre bom te ouvir. A gente vem conversando, já não é de hoje, há muitos anos, né, sobre essa interdependência entre os direitos sociais, né? O direito à educação depende da garantia dos demais direitos. Então, e é preciso mesmo que a gente avance. É importante ter você no Ministério dos Direitos Humanos hoje, para também nos fazer avançar nessa perspectiva de políticas intersetoriais, integradas e interseccionais, porque a gente sabe que as políticas setoriais, isoladas de outras políticas, responderão sempre de forma limitada. Então, muito bom te ouvir. E acho que hoje o nosso dia, ele reflete essas alianças, né? A gente vai ouvir gestores, professores, profissionais da educação e de outras áreas que atuam em diferentes regiões do Brasil, a partir das universidades, de organizações da sociedade civil, das escolas, das secretarias municipais de educação. Então, que a gente tenha um dia muito fértil, produtivo, que ajude o Brasil, e acho que a gente já começou muito bem. Obrigada, gente, um ótimo dia para todos nós. E é isso.